Boa tarde, hoje é dia 20 de junho de 2026. Eu sou o João, eu estou estudando para FUVEST, eu quero prestar fisioterapia ou educação física. E agora, saindo um pouco do assunto da FUVEST, eu vou falar um pouco sobre a redação Enem, porque essa semana eu fiz aí uma nota 1000. Na verdade, eu não fiz uma nota 1000, eu fiz uma nota 960, só que a minha estrutura estava de nota 1000. Isso nunca tinha acontecido. Eu errei uma crase, que é uma coisa que normalmente eu não erro. E eu errei por orgulho, assim. Então eu considero que foi a nota 1000, porque a crase, enfim, foi um detalhe, mas se eu não tivesse colocado a maldita crase, teria sido a nota 1000. Enfim, então nessa primeira aula aqui, eu vou apresentar a introdução, nessa minha redação, o parágrafo introdutório, e eu espero que possa ajudar de alguma forma, porque eu descobri que, na verdade, a melhor forma, não, a melhor forma de estudar redação é escrevendo, mas a melhor forma de ampliar o estudo é vendo redações modelo. Isso é uma coisa que ajuda muito e que eu descobri na semana passada. Então, espero que possa ajudar de alguma forma, porque eu estou compartilhando aqui um conhecimento que eu tive, né? Então vamos lá. Para começar, qual que era o tema dessa redação? Os impactos da cultura do imediatismo na construção de projetos de vida. Então vamos lá, esse já é o tema e aqui eu vou explicando a minha linha de raciocínio e depois vou ler o meu parágrafo de introdução. Então eu já comecei com uma referência histórica, né, sociológica, então eu trouxe aqui a Quarta Revolução Industrial, que não daria tempo de explicar toda a Quarta Revolução Industrial dentro de um parágrafo, né? Eu precisaria de um texto inteiro para falar sobre a Quarta Revolução Industrial, mas que eu vou explicar aqui rapidinho porque a gente está num vídeo, etc. A Quarta Revolução Industrial ela aconteceu ali a partir de 2010, 2011 e ela é marcada pela interação entre os meios físico, o meio digital e o meio biológico. Então não existe mais aquela ideia do que é real e do que é virtual, sabe? É tudo uma coisa só. Não existe o mundo digital e o mundo real. Tudo é digital, quer dizer, não existe o mundo real e o virtual. Tudo é a mesma coisa. E, enfim, essa foi o trecho inicial ali que eu usei para abrir o parágrafo de introdução. Então foi a primeira coisa que eu falei na minha redação foi sobre isso. Agora, a partir da Quarta Revolução Industrial, que é um fato histórico, por ser um fato histórico, vai trazer, óbvio, impactos positivos e impactos negativos. Então eu já deixei isso claro na minha redação. Só que, dentre os impactos positivos, vamos pensar, impactos positivos da Quarta Revolução Industrial. Por exemplo, eu posso comprar um produto japonês, chinês, norueguês na minha casa, sem precisar ir para a Noruega. Isso é excelente, né? Que eu posso comprar produtos do mundo inteiro dentro da minha casa. Isso é muito bom, é um impacto positivo ali da Quarta Revolução Industrial. Agora, impactos negativos. Todo mundo é louco, ninguém é saudável, todo mundo é retardado. Esse é o impacto negativo da Quarta Revolução Industrial. Ninguém é saudável, todo mundo é totalmente problemático. É um impacto negativo, porque o mundo ficou tão rápido e você está sendo observado o tempo todo, então você precisa ser perfeito o tempo todo. E ninguém que é perfeito o tempo todo é uma pessoa que tem algum problema na cabeça, né? Desses impactos negativos e positivos, eu escolhi falar, óbvio, sobre os impactos negativos da vida moderna nesse período de Quarta Revolução Industrial. Dentre esses impactos negativos que eu falei, dos problemas mentais, da fragilidade mental, depressão, ansiedade, suicídio, etc., eu decidi falar sobre a pressão por resultados imediatos, que é uma consequência dos impactos negativos na vida moderna, que por sua vez é uma consequência da Quarta Revolução Industrial, do fato sociológico que eu trouxe. Dito isso, sobre a pressão por resultados imediatos, eu relacionei isso com a dificuldade para estabelecer projetos a longo prazo, que é o tema da redação. Então eu já contemplei o tema da redação, não tem risco de eu sair do tema e acabar zerando, né, a redação, que seria uma tragédia, porque ficou uma redação excelente. Então, a partir disso, depois de eu relacionar a pressão por resultados imediatos com a dificuldade para estabelecer projetos a longo prazo, eu trouxe a minha tese. Ou seja, quer dizer, essa já é a minha tese, só que eu trouxe dois lutadores, eu trouxe dois pilares, dois caras para defenderem a minha tese. A minha tese é essa. O que é a minha tese? A minha tese, as pessoas costumam dizer que a tese ela está presente no parágrafo, na linha final, né? Na linha final ali do parágrafo de introdução. Só que isso na teoria é verdade, mas na prática não, porque a partir do momento que eu falei Quarta Revolução Industrial, eu já estou falando da minha tese, só que eu escolhi duas figuras, dois personagens, eu peguei dois caras assim, para defender a minha tese com tudo, para defender o meu argumento. Essa é a ideia. Então, a partir disso que eu já elaborei, eu escolhi uma obra da FUVEST,
E um fenômeno social que tem a ver com as redes sociais para defender esse meu ponto. E qual que é o meu ponto? Que a pressão por resultados imediatos tem a ver com a dificuldade para estabelecer projetos a longo prazo, e isso tudo é culpa da quarta revolução industrial, que é o negócio do celular, do computador, da internet, que tudo tá ligado ao mesmo tempo, tipo, você nunca tá offline, assim. Você sempre tá disponível. Da meia-noite à meia-noite você tá disponível, porque a pessoa pode te ligar, te mandar mensagem, você nunca tem um momento que é só seu, você sempre tá conectado. Esse é o meu ponto. Agora vamos ler o parágrafo, vamos ver se encaixa tudo que eu falei, se faz sentido. Eu vou lendo e apontando. Vamos lá. A sociedade pós-quarta revolução industrial é marcada pela interação entre os meios físico, digital e biológico. Então, quarta revolução industrial, meios físico, digital e biológico. Resumi aqui em uma oração. A junção dessas três esferas, por sua vez, conectivo, leva consigo transformações de impacto ora positivo, ora negativo, impactos ora positivo, ora negativo. Dessa forma, entre os impactos pejorativos relativos ao mundo odierno, mundo contemporâneo, destacam-se os sintomas de saúde mental fragilizada, crise de ansiedade e pressão por resultados. Então eu falei de alguns impactos negativos. Depressão, fragilidade emocional, ansiedade. E o que eu vou abordar é o quê? Pressão por resultados imediatos. Sendo esse último responsável pela dificuldade para o estabelecimento de projetos pessoais a longo prazo. Relacionei pressão por resultados imediatos com a dificuldade de projetos a longo prazo. Nesse sentido, agora eu cheguei nos meus dois lutadores, nos caras que vão defender a minha tese. Para que seja possível compreender todo o panorama, a obra Memórias de Marta, tese 1, será destrinchada juntamente dos efeitos das redes sociais. Tese 2. Esse foi o parágrafo introdutório, foi um parágrafo aí de uma redação muito alta, pode ser que você faz isso na próxima, não vai tirar uma nota 1000, mas mais de 940 você vai tirar, 960 muito tranquilamente você vai conseguir. Porque ele é muito fácil e simples de fazer. Óbvio, você não precisa copiar isso, né? Esse não é um modelo pronto, mas é só uma relação. Então, como eu posso dizer? É lógico isso, né? É tipo quando você. Boa, quando você acorda, sabe? Você acorda e você levanta, aí você espreguiça os braços, abre a janela, arruma a cama, escova o dente, toma banho e começa a estudar. É isso, entendeu? Não tem, é uma coisa lógica, não tem que pensar muito. Eu trouxe um fenômeno sociológico, histórico, filosófico, geográfico, quarta revolução industrial. Disso, eu apresentei o que é isso, que é a junção da meio digital, meio físico e biológico. A partir disso, eu trouxe os impactos que isso causa na nossa vida. Só que eu escolhi falar sobre os impactos negativos, afinal a gente está falando de dificuldade. E dificuldade, quer dizer, a gente está falando dos impactos, né? Poderia ser positivo. Mas eu fui pelo lado negativo, achei que seria mais fácil. Desses impactos, eu elenquei 3: saúde mental fragilizada, ansiedade e pressão por resultados. Eu escolhi falar sobre pressão por resultados. A partir da pressão por resultados, eu linkei com o tema da redação, para contemplar o tema, para eu estar falando do que o cara me pediu. E a partir disso eu falei, a pressão por resultados imediatos ela dificulta estabelecer projetos a longo prazo. Isso é causa e consequência, óbvio. E para defender isso que eu falei, eu trouxe Memórias de Marta e a relação das redes sociais com a população. É isso. E foi aí, atingiu a pontuação máxima no que foi pedido, usando conectivos, etc. Mas a estrutura é essa. É isso, agora eu vou falar sobre como eu desenvolvi e vamos para a próxima. Espero que seja da hora.